Deus Santo, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos que está conectado e ligado neste canal de estudo, de ensino, de palavra, de motivação para minha vida e para a tua. Meus irmãos, como a gente está no estudo de Timóteo, né, da carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, nós estamos estudando o capítulo 2. Para poder terminar, a gente vai terminar no capítulo 4, que depois a gente vai voltar para o 1, e assim a gente vai fazer um intercâmbio aí, entendeu? Mas eu sei que quem ouvir vai extrair muitas coisas boas do texto da antiguidade, que Paulo quis falar com Timóteo, para que Timóteo viesse fazer, e o que é a aplicabilidade para a nossa vida hoje. O que vai sortir de efeito na nossa vida hoje. Como a gente pode aplicar sobre esta mensagem hoje em nossa vida. No que está acontecendo hoje, como a gente vai aplicar essa palavra no dia de hoje. Entendeu? Então, se a gente ouvir, a gente acompanhar esses estudos, esses ensinos aí de Deus, a gente vai saber o que Deus quer na nossa vida e Ele vai fazer na nossa vida mediante a obediência às Escrituras. Quem gosta de Bíblia, de estudo, ensinamento, vai nos acompanhar. Eu quero que esse vídeo alcance, esse áudio alcance os ouvintes que amam a palavra de Deus e querem aprender um pouquinho com a palavra de Deus e o Senhor, né? Meus irmãos, hoje o texto que eu tomei por base foi 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo de número 17. Diz assim o texto sagrado: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeito instruído para toda boa obra. O tema hoje desse estudo, desse ensino, é a Escritura traz a perfeição. Ou a Bíblia, né, traz a perfeição, mas a Escritura traz a perfeição. Dentro da Escritura traz a perfeição, nós vamos ver que Deus sempre ele escolheu a palavra de Deus para ensinar e para divertir o povo. Nós vamos chegar aqui no texto ainda. Então a palavra ela sempre teve, quando o Verbo que se fez carne habitou entre nós, e no termo da criação Deus liberou uma palavra antes de fazer o homem. Então foi a palavra. Então o homem era para ser perfeito e obediente. Então, nós vamos analisar os homens de Deus dentro da Bíblia, das Escrituras que obedeceram a palavra, eles foram bem-sucedidos. E os homens que não obedeceram a palavra foram mal-sucedidos. Acabe desobedeceu a palavra e ele morreu flechado. Saul desobedeceu a palavra, ele mesmo se matou. Então, nós vamos ver, e Elias obedeceu a palavra e pregava contra o pecado. Ele foi assunto, arrebatado numa carruagem de fogo. Foi para o céu. Davi, ele fez a vontade de Deus, errou, mas cumpriu seu ministério, fez a vontade de Deus. Então nós vamos analisar que quem obedeceu a Deus, Samuel fez a vontade de Deus, não se corrompeu perante o sistema. E foi o maior profeta, ele foi sacerdote e ele também exerceu o juízo na época, ele também foi juiz de Israel. Agora, Ofni e Finés, que eram os sacerdotes da época, morreram porque não obedeceram a palavra. O sumo sacerdote Eli, pai deles, morreram também porque não obedeceram
a palavra. Então, nós vamos ver que homens que obedeceram a palavra foi bem sucedido. Morreu com Deus, morreu de bem com Deus. E homens que morreram sem obedecer a palavra, morreram sem a glória de Deus, ainda morreram de mal com Deus. Então, quando Deus levantou o doutrinador do Antigo Testamento, quem era esse doutrinador? Você que gosta de escola dominical, você sabe. Você que gosta da escola dominical, você sabe quem era o doutrinador do Antigo Testamento. É tanto que eles estão nessa doutrina até hoje, mas eles estão numa doutrina pentateuco, numa doutrina da lei de Moisés, não a doutrina salvífica, entendeu? Moisés, ele era muito bom, ele foi o maior líder de Israel, ele foi o maior ensinador de Israel, ele foi o maior ensinador do Antigo Testamento, maior líder do Antigo Testamento, maior libertador do Antigo Testamento. Mas você tem que analisar comigo que a doutrina de Moisés é doutrina de instrução, é doutrina de libertação, não é doutrina salvífica. Qual é a doutrina salvífica? A doutrina salvífica é do Senhor Jesus Cristo. A doutrina da salvação é do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não só apenas prega a palavra, ele é a palavra. Jesus Cristo, ele apenas não prega a palavra, ele salva, porque ele é a própria palavra. Jesus Cristo, ele não só pregava, mas ele vivia. Então Moisés errou, todo mundo errou. Quem errou? Jesus nunca errou. E através de Jesus nós temos essa doutrina de salvação, porque Jesus Cristo veio para perdoar o povo dos seus pecados, e aqueles que servir e seguirem ele vai ter direito à salvação. Então a doutrina de Jesus é uma doutrina salvífica. A doutrina de Moisés é uma doutrina mosaica, é uma doutrina de libertação humana, é uma doutrina de ensinamento para que o povo viesse a aprender. Então, aqueles que obedeceram foram bem-sucedidos. Aqueles que desobedeceram foram mal-sucedidos. Ou seja, como assim, pastor Leandro? Moisés ensinou 40 anos no deserto, eles teriam que ir para a terra prometida, e logo Moisés ensina 40 anos no deserto. Eles sabiam que eles iriam para a terra prometida se eles obedecessem, e eles sabiam também, se eles desobedecessem, eles não chegariam em Canaã, na terra prometida. E o que aconteceu? A obediência, pastor Leandro, eles chegaram na terra prometida? Não, aconteceu a desobediência. Eles não chegaram na terra prometida. E o que aconteceu com eles, pastor Leandro? Eles morreram no deserto. Então, aqueles que obedecem a palavra vai ser bem-sucedido. E aqueles que desobedecem a palavra vai ser mal-sucedido. E percebe que parece que foi em vão. E parece que foi debalde, parece que não adiantou nada. Por quê? Porque Moisés ele ensinou as diretrizes de Deus. Moisés ensinou como o sacerdote deveria, meu irmão. Foi Moisés que ensinou. Como o sacerdote deveria, Deus passou todas as coordenadas para Moisés. Como seria o sacrifício, como seria o tabernáculo. O tabernáculo era a igreja na época, era uma igreja móvel, que eles montavam e desmontavam, onde eles chegaram, cada lugar que eles chegavam no deserto. Como deveria ser os cultos, como deveria ser os sacrifícios, como deveria ser a doutrina pela lei, aqueles que obedeciam a lei, aqueles que desobedeciam a lei, entendeu? Voto de Nazireu, até falar errado, porque esse nome é difícil. Voto de Nazireu, que João Batista era um homem separado, e também Jesus era o Nazireu dos Nazireus, né? Mas se tratando de homem levantado por Deus, que até errou, que até falhou, entendeu? João Batista era Nazireu, Sansão era Nazireu, só que ele quebrou o voto dele. Se ele não se arrepende, ele ia terminar muito mal. Mas ele desobedeceu a Deus primeiramente e desobedeceu os seus pais, irmão.
Então você vai ver, não sei porque eu estou batendo nessa tecla, você vai ver aqueles que obedecem a palavra é bem sucedido. Aqueles que desobedecem a palavra, eles vão ser mal sucedidos. Então imagina, Moisés ele pregou 40 anos, Moisés ensinou 40 anos, o povo deu muito problema para Moisés ali, e Moisés continuou pregando, Moisés continuou ensinando, consertou o defeito deles quando eles fizeram o bezerro de ouro. Muitos morreram e fizeram a serpente. Muitos morreram que não conseguiram olhar para a serpente levantada na hoste ali, no alto, entendeu? Representava, tanto que a Bíblia fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí ele está falando de Jesus Cristo, ele viesse quando Jesus Cristo fosse crucificado, porque Jesus Cristo, ele estaria no madeiro. E teve muitos que confiou em Jesus e aceitou Jesus quando ele estava no madeiro. E teve muitos também que não reconheceram ele, foram mal sucedidos, irmão. Aquele que foi bem sucedido, um dos primeiro que foi bem sucedido, antes de Jesus Cristo morrer, antes de ele enviar o Espírito Santo, antes de ele expirar, morrer e enviar o Espírito Santo, aquele ladrão que estava com ele. Senhor, lembra de mim. Você sabe do outro que ficou murmurando, reclamando? Lembra que queria só ter a salvação física do corpo. E se Jesus Cristo salva, ele continua roubando, irmão. Ele perderia a alma dele. Do mesmo jeito que ele perdeu, porque ele não se arrependeu. Outro falou, obedeceu a palavra. Que isso, pastor? O senhor está pregando heresia, como é que obedeceu a palavra se Jesus Cristo não tinha morrido ainda? Meu filho, Jesus era a própria palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então aquele ladrão sábio, aleluia. Tem gente que está no mundo aí, tem mais sabedoria do que aqueles que estão dentro da igreja, sabia disso? Mas ele não vai ser salvo, mas não interessa. Até então, dado o momento, ele está tendo mais sabedoria humana do que muitos cristãos. Mas se ele confessar, ele já tem essa sabedoria, está no mundo, já tem essa sabedoria. Se ele confessar Cristo, melhor ainda para ele. Ele vai se tornar mais sábio pelo Espírito, ele vai se tornar mais inteligente pelo Espírito, vai se tornar mais inteligente pela palavra. Então, Deus me deu agora que este ladrão, ele foi um ladrão, vamos dizer assim, um ladrão sábio, irmão, ou seja, inteligente. Ele falou, Senhor, eu sei que o Senhor tem um reino, eu sei que o Senhor é Senhor, eu sei que o Senhor é rei. Lembra de mim quando entrares no teu reino? Em outra tradução, lembra-te de mim quando entrar no seu reino? Então, ele não está pensando como aqueles homens que estão lá embaixo pensando. Ele não está pensando como aqueles homens que crucificaram a Cristo. Ele não está pensando como aqueles homens que bateram em Cristo. Ele não está pensando como aqueles homens que bofetearam Cristo, que zombaram de Cristo, que botaram aquela coroa de zombaria. Aqueles homens que crucificaram dizendo que Jesus Cristo era um malfeitor. Em Romanos 13, está dizendo que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, irmão. E Jesus Cristo está se fazendo maldito em meu lugar e no teu lugar, para nos salvar. A gente que deveria ser crucificado, toda a humanidade, logo, se toda a humanidade fosse crucificada, eu falo de morte, tá? A gente ia morrer eternamente, não ia ter salvação. Se Jesus Cristo não vem, não ia ter direito de salvação. O homem ia pecar, 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 pecar. Por quê? Porque Deus tinha enviado Adão, Adão já tinha pecado. Então, Deus não poderia levantar um homem humano, ele teria que levantar um homem santo, que foi Jesus, para salvar, porque o sangue dele é imaculado. Logo, imaculado, isso aqui é muito bom para você, você que está querendo aprender a escritura. Logo, imaculado não tem mácula, o sangue dele não tem sujeira, o sangue dele não tem imundícia, o sangue dele não tem partícula do pecado, é imaculado. Logo, maculado é mancha, logo, maculado tem resíduo do pecado. Por isso que Davi fala, em pecado eu fui formado. Quando ele foi formado, ele já estava em pecado. Em iniquidade fui formado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Quando ele nasce, o sangue dele já está com a raiz pecaminosa do nosso pai primeiro, Adão. Então, por mais que ele seria um bom rei, por mais que ele seria o guerreiro de Deus, por mais que ele seria um guerreiro, por mais que ele seria um homem segundo o coração de Deus, ele errou e errou feio.
Por isso que o inimigo sabia que ele não era Jesus, porque o Salvador não erraria. O Salvador não pecaria. Então, voltando para Moisés. Moisés, ele ensinou o povo 40 anos. Ele ensinou o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, que eles acreditam nesses 5 primeiros livros, eles acreditam em Abraão, eles acreditam em Isaac, eles acreditam em Jacó, eles acreditam muito em Davi, mas se você falar que o Messias já veio para eles, ele fala que você é mentira. Se bobear, eles vão te expulsar daquele local. Se você continuar, eles vão até te prender se você pregar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que eles crucificaram o Salvador. O Messias já veio para eles. Eles estão esperando o Messias, porque eles nunca acreditaram que Jesus Cristo veio. Porque Jesus Cristo veio simples. Ele veio pobre, como humano. Mas ele é rico. Ele é o Pai da glória. Mas eles não acreditaram. Então, eles acreditam na Torá. Eles acreditam numa lei mosaica. O homem que morreu, Moisés, tem a parte dele no paraíso, tem a parte dele no céu na glória? Tem, mas ele errou. Ele não era salvador. Então, o único que pode salvar é Jesus que pode nos salvar. Tá entendendo? Então, a doutrina da salvação só veio por Jesus e só veio a partir do Novo Testamento. Como é o Novo Testamento? A partir do sangue. O Antigo Testamento não tinha sangue. Era só sangue de animal, não é o sangue imaculado de Cristo. Então, o Novo Testamento partilha Jesus, os apóstolos e até chegar nós. Então, a gente prega o quê? A doutrina salvífica, o ensinamento salvífico, que quem obedecer a palavra vai ser salvo. Quem aceitar a Cristo como um suficiente Salvador vai ser salvo. Quem andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo vai ser salvo. Quem seguir o Senhor Jesus Cristo vai ser salvo. Então, eles acreditam nos profetas, mas não acreditam no Jesus, os profetas dos profetas, o Salvador. Então, Moisés, ele ensinou 40 anos, ele vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, que é o Pentateuco. O livro segundo escreveu Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Deuteronômio, que é o 5º livro, é um resumo de todos os outros 4 livros que ele escrevera e ele colocou no deserto. É tanto que a primeira bênção apostólica foi Moisés. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esse que é o amor de Deus, esse é a bênção do Antigo Testamento, do doutrinador de quem? Moisés. Então, ele era o que? Doutrinador. Ele era o que? Ensinador. Falando que viu Deus. Eles nem acreditaram que Moisés falou com Deus. Eles não acreditavam. E no dia de hoje também tem muitas pessoas incrédulas. Então, por isso Deus me deu esse tema. A Escritura traz a perfeição. Se você não acreditar nas Escrituras e não obedecer às Escrituras, você vai continuar imperfeito no quesito, mas nós somos imperfeitos para sempre, pastor Leandro. Até quando Jesus Cristo voltar ainda, nós ainda vai estar. Aqui não é perfeição de santo. Aqui não é perfeição do melhor do que ninguém. Essa perfeição aqui é obediência às suas escrituras. Por mais que você erra, você não deixa de escritura. Ela vai te iluminar, porque ela é divina. Não vamos chegar no texto agora. Ela é divinamente, vou pegar em 10 minutos. Ela é divinamente inspirada. Ela é revelada. Então, se você não acredita nas escrituras, passa a acreditar nas escrituras, porque aqueles que, voltando lá para o ladrão, ele foi um ladrão sábio. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus Cristo, ele prioriza aquele que prioriza ele, ele honra aquele que honra ele, ele exalta aquele que exalta ele. Jesus Cristo disse para ele: você está acreditando na escritura. Você está acreditando na palavra. Porque Jesus Cristo é o verbo é a palavra que se fez carne. Jesus Cristo é a própria palavra. Jesus olha para ele, vira para ele e fala:
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, irmão. Hoje mesmo estará comigo no meu reino. E o ladrão, que não é mais ladrão, que eu fui inteligente, priorizou a escritura, foi para o céu. E o outro morreu, incrédulo, e não vai ter parte com o céu. Porque a mente dele era de ladrão, o coração dele era de ladrão, e as ações dele eram de ladrão. O homem que roubou até ali não era mais ladrão, não tinha mente mais de ladrão. Ele tinha mente de servo, porque Jesus Cristo era o Senhor dele. Senhor, eu sou servo agora. Jesus Cristo entendeu, ele é meu servo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então imagina, Moisés pregou, ensinou 40 anos o povo, entendeu? Escreveu os cinco primeiro livro, pregou 40 anos, e só quem entrou na terra que Deus tinha prometido, só Josué e Caleb com a sua família, que levantou-se outra geração. Tá entendendo? Imagina Moisés, meu Deus, eu preguei 40 anos. Meu Deus, eu ensinei 40 anos. Hoje a gente reclama, a gente está com 30 anos. Eu já reclamei, eu já estou ficando velho. Entendeu? Já passei dos 40 e um pouquinho. Senhor, eu estou ficando velho. Porque depois dos 40, tu sabe que ali a tendência é só você ficar velho. 40 anos é quando Moisés ele foge, quando ele matou o egípcio. 40 anos, 30 anos, para alguém ser sacerdote na época, teria que ser com 30 anos. Se ele fosse o profeta, ele teria que exercer o ministério com 30 anos. Entendeu? Ele não executaria o ministério, nem o sacerdócio com 30, era de 30. Era de 28 a 30, que ele estava preparado. Então, 30 anos hoje para você ser um pastor, 30 anos hoje para você ser um sacerdote, 30 anos hoje para você ser um pai, vamos dizer assim, para muitas pessoas você já está velho, não, mas naquela antiguidade, não, naquela época, não. 40 anos era o período, 40, 45 anos, o período da consciência, da maturidade. É o ápice ali do homem ali de aprendizado, de ser um mestre, de ser um sacerdote, de ser um profeta, de ser um rei. É tanto que Davi, quando ele senta no trono, ele já está com 40 e poucos anos. Quando ele assume todo Israel, ele está com 40 e poucos anos já. Ele não é mais novo. Entendeu? Ele assume primeiro Hebrom, Judá, e depois ele senta no trono em todo Israel. Entendeu? Assume. Ele já está com 40 e poucos anos. Ele já é uma experiência de guerra. As guerras que ele representava, que ele lutava, que ele guerreava ali, representa as experiências que você tem com Deus. Trazendo para o nosso dia de hoje luta, prova, humilhação, perseguição, traição, abandono. Aí você vai crescendo, você vai crescendo. Porque tem gente que está sendo, meu Deus, tem gente que está sentando no trono, tem gente que está assumindo cadeira, assumindo posição sem estar preparado. Aí envergonha o evangelho, aí mata os pequenininhos, aí não sabe parar para ouvir ninguém. Não tem, porque ele não tem experiência com Deus, ele não venceu as guerras. Logo, se um homem está perdendo guerra, não tem como ele ser um líder, que ele só perde guerra. Eu estou falando espiritual. Pelo menos a guerra espiritual você tem que vencer. Algumas guerras espirituais para você ser um líder. Não tem como um homem só perdendo guerra, uma mulher só perdendo guerra e ela assumir. Prove uma coisa do ministério que ele sempre teve, que todos tiveram, mas agora perder sempre. Então Moisés, ele com 40 anos, ele foge. Quando Moisés, e a gente reclama, 40 anos ele foge, fica 40 anos, casa, tem família, está lá no seu sogro já trabalhando, um dia do nada ele está com sua mulher, está com seus filhos, tinha 2 filhos ele, aí ele está trabalhando, daqui a pouco no deserto, quando Deus aparece para ele, ele já está com 80 anos, passou 40 anos, ele não sabe de nada de judeu, não sabe nada mais de Israel, não sabe de nada de Egito. Deus aparece para ele, fala que Deus ia levantar ele, o Senhor apareceu para ele, eu tô ouvindo o clamor do meu povo, estou vendo o sofrimento do meu povo, e desci para levar meu povo, e você que vai ser o libertador. Sabe quantos anos ele está? Não é com 30, ele não está com 40 anos, ele está com 30, 60, ele está com 80 anos, irmão.
Ele vai com 80 anos, e quando ele morre por ensinar a doutrina, passa 40 anos lá no deserto, ele vai com 80. Com mais 40, 120. Ele morre com 120. O povo foi salvo que ele pregou? Não. Morreram todo mundo. Só duas famílias que foi salva. Então, olha só. Olha a desobediência à palavra, o que que faz? Olha o que que é obediência à palavra, o que que faz? A geração que estava se levantando é uma geração de minoria. Josué e Caleb, que é a sua família. Mas é uma geração saudável. É a geração maioria, doente, morreram tudo. Então, Deus ele sempre conta com 2, 3, 4, 5, a minoria fiel, que vai fazer diferença e vai expandir. Tá entendendo? Você pode ver que às vezes numa empresa de 100 pessoas, 200, 300 mil, 2.000 pessoas, estoura a bomba daquele que ninguém imaginava. Agora os pequenininhos estavam ali, fazendo a diferença, trabalhando, dando sangue. E ali ele vai entrar em outra empresa, ele vai crescer. Ele não foi honrado naquela, mas Deus está vendo a perseverança dele. Então, a doutrina salvífica quem traz é Jesus. A doutrina salvífica hoje que traz é a Escritura, é a palavra. Então, se você entender o que a Escritura quer dizer para mim, se você acreditar na Escritura que a Escritura quer dizer para mim, então a gente fica botando em princípio. Eu fico até que eu já estou ficando velho. E Moisés, imagina Moisés com 80 anos. 80 anos praticamente a pessoa está morta hoje. São poucos que são saudáveis com 80 anos. Tanto das nossas comidas, tanto dos maus hábitos, come desregadamente, come tudo que não é para comer, e também doente fisicamente, que eu disse agora, e doente também espiritualmente, não vive. Entendeu? A maioria das pessoas que vivem, não estou puxando sardinha, é uma pessoa que levou a vida. Agora morreu um senhor, quase 90 anos, é difícil. Ele morreu, a prova é Deus levar ele, é difícil. Era o quê? Se ele fosse do mundo, tu acha, e se ele vivesse de real comendo tudo errado e fosse do mundo? Porque o pecado te adoece, irmão. O pecado deixa você doente. As pessoas me viam, pessoa que não me via há muito tempo aí. Você não parece que tem essa idade. Agora, quando eu estava no mundo, minha cara estava bem pior do que essa. Eu não sou bonito. Quem faz isso? Por dentro e por fora. Porque o pecado te adoece. A obediência na palavra te enriquece. Entendeu? Faz você crescer. Só vou ler aqui e depois vou ter continuidade desse versículo 16 e versículo 17. Está ficando muito grande. Entendeu? Porque eu alonguei muito a introdução. Aí Paulo está ensinando o seu filho na fé. A importância da escritura. A importância da obediência da escritura. Aí ele fala, imagina a mente de Moisés ali. Pô, se eu preguei 40 anos, valeu de não. Moisés, a tua parte tu fez, estes que são rebeldes. Então eles teve a consequência pelo erro deles. Fica tranquilo, a tua parte você fez. Então faz a tua parte. O que o Paulo está fazendo a parte dele, ensinando, doutrinando o seu filho na fé. Você faz a tua parte, ensina, mostra o caminho. Aí Paulo está mostrando o caminho para Timóteo. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa. Ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela tem proveito para ensinar, que é a doutrina, para redarguir, ou seja, redarguir aqui é o ato de vencer no argumento, argumentar. Se tu não tiver Bíblia, o ímpio vai te vencer. Se você não tiver Bíblia, se você não tiver palavra, o inimigo vai te engolir, irmão. Eu vejo o crente sendo envergonhado, o ímpio dá uma surra nele e ele não tem como se defender, porque ele não sabe redarguir, porque ele não quer saber de Bíblia. É proveitosa para ensinar, para redarguir, lutar contra as falsas doutrinas, para corrigir, está errado, tem que ser corrigido pela palavra, para instruir, mostrar o caminho em justiça. Troca por miúdo esse justiça aqui. Justiça é fazer o que é certo. Justiça é fazer o que é certo. Quando prenderam Pedro e João por ele curar aquele coxo do templo da Porta Formosa em Atos 3, em Atos 4 ele está no Sinédrio, eles são presos. Os homens falam, para de ficar falando desse nome, senão a gente vai prender vocês. Pedro e João falou, nós não podemos parar de falar daquilo que vimos, nós vimos Jesus, os milagres do ensinamento de Jesus, e ouvimos ele falar daquilo que vimos e ouvimos, nós não poderemos falar daquilo que vimos e ouvimos.
Aí ele continua. Aí os homens soltaram eles, falaram: vocês têm que parar de falar desse nome, senão não vão prender vocês. Aí Pedro falou: é melhor obedecer a Deus do que os homens. Aí se levantou um homem da lei, que não acreditava em Jesus, mas viu que Jesus, ali ele está começando a acreditar, o Gamaliel. Eu acredito que o Gamaliel ele se converteu. O Gamaliel foi um mestre de pau na lei. Gamaliel também era um dos grandão, ele era ancião, mestre da lei, se levantou. Sempre tem alguém para ver o teu caráter diante de Deus, sabe que você é sincero. Prenderam eles porque eles estavam anunciando a palavra. Prenderam eles porque ele está colocando a doutrina. Prenderam eles porque eles levantaram um homem, curaram um homem que era coxo, vivia na porta do templo e só dava moeda, mas não fazia nada. Tem gente que é assim, não faz quando tu faz, te julga, te critica e te humilha. Porém, Gamaliel falou assim: ó, deixa eles, não prende eles, mano, porque se esse negócio for de Deus, for do Altíssimo, vai prevalecer. Agora, se não for do Altíssimo, não vai prevalecer. Aí ele recitou alguém que estava se levantando com o nome de Jesus, mas estava tudo errado. Foram envergonhados. Então, ele tinha poder para intervir, para prender, e ele tinha poder também de absorver. Então, foi Deus que usou Gamaliel para a palavra continuar sendo pregada. Mas Pedro, ele foi fiel à palavra, irmão. Não vamos parar de pregar, não. É melhor obedecer a Deus do que os homens. Vamos continuar pregando. Vocês prenderem a gente de novo, a gente prega lá dentro da cadeia, vai pregar do lado de fora, não adianta. Nós vamos falar de Jesus, não vamos falar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, traz o Espírito Santo, leva o homem para o céu. Quem obedecer vai para o inferno. Não adianta, nós vamos continuar pregando. Aí, Paulo está instruindo na palavra. Aí, no versículo de número 17, para a gente encerrar agora. Para que o homem de Deus, aqui é homem e mulher, tá? Para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito na Bíblia. Perfeito no seu caráter. Perfeito na sua moral. Perfeito na sua índole. Perfeito no seu testemunho. Você foi conhecido como pastor, homem de Deus. Missionário, mulher de Deus. Por mais que você tenha suas imperfeições. Quem traz isso, pastor Leandro? A palavra. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído pela Bíblia para toda boa obra. Quando o homem está fazendo só uma má obra, quando o homem está fazendo só uma má obra, porque ele não foi instruído pela palavra. A perfeição aqui das Escrituras, a perfeição aqui da palavra é obediência. Tá entendendo? Por isso que todas as obras que tem na igreja, quando alguém não é instruído pela palavra, ele reclama e murmura. Porque tem gente que nem acredita que a Bíblia é inspirada, percebe que toda a escritura é divinamente inspirada. Por quê? Inspirada pelo homem, inspirada pelo Espírito Santo. Então, só prego aqui revelado pela Bíblia se o Espírito Santo me usar para falar contigo. Senão, eu não vou falar nada. Eu posso ter até o conhecimento, mas eu vou ficar só letra aqui, a palavra de Deus diz isso e isso. Tu quer ouvir algo, tu quer ouvir instrução, tu quer ouvir ensino, alguma coisa que vai falar com a tua alma. Quem revela isso? É inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Amém? Tema da mensagem. A Escritura traz a perfeição. Perfeição de Deus, tá? Te agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.